Absolutamente tudo que uma loja precisa saber sobre marketing. Eu vou passar aqui para vocês um resumo sobre marketing como um todo. Estou lendo um livro aqui que se chama 25 Ferramentas de Gestão. Vou consultando esse livro aqui ao longo desse vídeo, né? E pessoal, esse livro chegou na parte aqui de marketing, que realmente é uma ferramenta muito importante para você conseguir evoluir, crescer, etc., a sua empresa. Então, eu vou ir consultando, e nesse processo aqui que eu estava lendo, eu decidi compartilhar com vocês essas ferramentas que realmente vão fazer a diferença aí em qualquer loja de roupa ou de varejo tradicional. Na verdade, essas ferramentas que eu vou passar nesse vídeo realmente são importantes para todos e quaisquer tipos de empresa, mas hoje vamos afunilar esse conhecimento mais voltado para a loja de roupa, tá bom? Que é o nosso nicho, que é o que eu gosto de falar. Hoje nós vamos falar a respeito dos 4 P's do marketing, como o Philip Kotler, pai do marketing moderno, já havia falado, que ajudou também a popularizar esse termo. E o que significa esses 4 P do marketing? Praça, preço, produto e promoção. Praça, preço, produto e promoção. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que considerar todos esses pontos para que, de fato, a gente tenha uma competitividade dentro do mercado. Ah, Matheus, mas como que eu posso fazer isso? O que que eu devo me perguntar? Como que eu devo fazer para poder analisar esses 4 P's aí? Beleza? Hoje, de acordo com o livro, essas 25 ferramentas de gestão, a gente está aqui em algumas tarefas práticas e perguntas práticas para a gente se fazer para analisar, né, cada um desses tópicos aí. Beleza, sobre produto ou serviço. Que necessidades o produto ou serviço satisfaz? Que característica, funcionalidade, recurso ele oferece para ajudar a atender às necessidades, né, do nosso cliente. Então a gente tem que entender em qual ponto o nosso produto realmente transforma a vida do nosso cliente. Então quando a gente para poder analisar, ah, mas eu estou vendendo roupa, roupa não ajuda em nada. Pera, como não, irmão? Como não? Afinal, a gente está vendendo não é roupa. A gente está vendendo autoestima, a gente está vendendo autoconfiança, a gente está vendendo realmente a transformação, a beleza para aquela pessoa. Você parou para poder pensar o sentimento que aquela pessoa tem ao ir no batizado do seu filho com uma roupa nova, com uma roupa bonita, que às vezes ela passou 1 ou 2 meses juntando dinheiro para poder comprar na sua loja? Já parou para poder pensar isso? Eu te falo com total exatidão porque isso já aconteceu comigo. Eu atendi um cliente fora de horário que ele me mandou uma mensagem e basicamente foi o seguinte que ele me falou. Ele falou: "Pô, Matheus, eu estava juntando dinheiro e tal para poder comprar o look do batizado do meu filho, afinal é uma data muito especial e etc." E aí ele pegou e falou que estava juntando dinheiro para comprar o look lá na loja, que não podia ser em outra loja, tinha que ser da Puro Estilo. Isso mexeu muito comigo, por quê? Porque realmente eu entendi qual que foi o valor que eu consegui construir ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, para em uma festa qualquer, em um churrasco, alguma coisa, talvez o cara pode comprar em uma outra loja que seja mais barato. Mas quando é realmente uma ocasião especial, tinha que ser na Puro Estilo. Então, a necessidade que o meu produto satisfaz realmente é a necessidade. Quando o cara precisa estar bonito, elegante, para uma ocasião especial, ele procurar por estilo. É aquele produto em específico que ele está buscando, entende? Vamos para o próximo. Como os clientes veem o produto ou serviço? Acredito que nesse exemplo que eu te dei agora há pouco, talvez você já consiga entender um pouco mais sobre como o cliente vê o meu produto. Ah, eu quero um produto para uma ocasião especial. Aí eu vou na Por Estilo. Ah, eu quero um produto para um casamento. Ah, eu vou na Por Estilo. Ah, um jantar importante, uma reunião importante. Por Estilo. Entende? Então é esse o meu posicionamento hoje. É uma loja que traz realmente essa exclusividade, é uma loja que realmente traz essa visão de mundo. E como que eu construí isso? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai para preço. Qual é o valor do produto ou serviço para o consumidor?
Essa é uma pergunta muito importante, por quê? Quando a gente está falando de valor, a gente está direcionando o que esse produto agrega de valor para o nosso consumidor, o que ele enxerga de diferencial, o que ele enxerga de vantagem perante o meu produto. Por quê? Preço, olha, veja bem, preço e valor é totalmente diferente. Valor é o que o cliente enxerga sobre o seu produto. Preço é aquilo que a gente cobra por ele. Por exemplo, essa jaqueta aqui, ó, R$ 200, por exemplo. Jaqueta R$ 200. Agora, o cliente, ele vai entender, por exemplo, essa é uma baita jaqueta, top, vou usar direto, faz sentido, jaqueta peluciada, tem os pelinhos por dentro, forrada, impermeável e etc. Esse é o valor do meu produto. É um diferencial, entende? Então, qual é o valor que o seu cliente está vendo para o seu produto? Beleza? Depois, até que ponto o consumidor é sensível ao preço? Agora a gente vai para a parte dele ser sensível ao preço. Aí ele começa a pensar o seguinte: será que essa jaqueta por R$ 200 realmente faz sentido? Ao longo do ano, quantas vezes eu vou usar? Quantas ocasiões especiais eu vou ter para poder usar esse produto? Quantas vezes na semana eu vou usar isso aqui? Realmente tampa do frio é impermeável? Se chover eu estiver de moto, será que eu vou molhar muito? Será que vai me proteger realmente do frio? Entende? Então, se esse consumidor ele começar a dizer sim para todas essas perguntas que ele mesmo se faz na cabeça, aí ele não vai ser tão sensível ao preço, ele vai pagar o preço que você cobrou, porque ele está enxergando o valor. Agora, se essas perguntas não forem respondidas como sim, ele falar, ah, velho, é foda, eu acho que eu não vou usar tanto. Um exemplo, tô parando para poder pensar enquanto a gente está conversando aqui. Ontem mesmo, um amigo meu me pediu para poder montar um look com camisa social para ele. Só que ele usa, tipo, aquele estilo oversize, sabe? Aquele estilo oversize. Então, ele estava pensando numa camisa social, uma calça alfaiataria. Comprou a calça 250 e a camisa de 199 ele está em dúvida, está olhando ainda. Então ele não quis levar a camisa social porque ele falou: ah, velho, eu vou comprar para poder usar uma única vez, é foda. E aí, tipo, não tinha nem tantos argumentos para poder usar com ele, porque de fato ele mesmo não conseguiu responder esses sims na cabeça dele. Tipo assim, ah, eu não vou usar tanto, eu vou comprar uma camisa de 199 para usar uma ou duas vezes no máximo, só para o casamento que eu vou usar. Então, com esse 199, talvez eu compraria duas camisas street que eu uso no meu dia a dia, eu vou usar muito mais. Então, são coisas que o próprio consumidor vai colocando na cabeça dele. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre cliente, qual cliente você quer atender. E é muito importante também a gente entender e respeitar essa decisão, para não ficar também sendo aquele vendedor chato, aquele cara que fica tentando só empurrar o produto no nosso cliente, porque isso acaba queimando como marca também, entende? Então, você ser posicionado como marca faz com que você também respeite esses limites aí do seu cliente. Beleza. Que descontos ou promoções especiais devem ser oferecidos aos clientes? Então, ao longo do ano, você pode determinar algumas datas especiais para que você, de fato, faça algumas campanhas, promoções estratégicas para você elevar o seu pico de vendas ali. Entende, turma? Então, acho que esse é o ponto principal aqui, falando de preço, para você atrair clientes que naturalmente talvez não compram de você e também fidelizar aqueles que já estão comprando de você. Entende? Então, por exemplo, como que funciona uma, sei lá, uma Black Friday? Vamos falar de Black Friday. Beleza. Quando a gente fala de Black Friday, a gente está falando de custo por aquisição de cliente. Então, a minha loja que está posicionada como uma marca premium, como uma loja, talvez, não vou falar de alto escalão, mas não é uma loja com menor preço. Eu estou aqui no meio do caminho. Tem as grifes, eu estou no meio do caminho e tem as lojas mais populares, só para vocês entenderem. Então,
eu trabalhando ali com a classe média, classe mais alta, por aí vai. Então, como que eu faço na Black Friday para poder fazer aquisição de cliente, para me trazer cliente para dentro da minha base, para trabalhar ele ao longo do ano? Então, eu vou lançar um preço agressivo de forma estratégica, mais para frente a gente vai falar sobre Black Friday, mas não é muito o caso. E já falando sobre promoção aqui, né? Beleza, qual que é o ponto? A gente usa essas promoções específicas para quê? Para atrair consumidor que ainda não nos comprou, não sabe o valor do nosso produto, não teve experiência com o nosso atendimento, não sentiu a experiência da loja como um todo, fazer esse cara sentir essa experiência no momento promocional, para que quando ele está aqui na nossa base, ele continuar comprando. Porque quando ele compra e tem uma experiência maravilhosa, isso tudo justifica o preço. Isso tudo justifica o preço. Vamos te dar um exemplo. Quando você vai numa loja popular, eles não têm margem, porque eles trabalham com uma margem muito pequena, um produto com uma qualidade muito ruim e etc. Quando a gente está trabalhando nesse sentido, a gente não tem margem para poder fazer uma gracinha para o cliente, dar uma cerveja, um café especial, uma sacola diferenciada, a gente conseguir manter uma experiência boa para o nosso cliente. Então a gente não tem como fazer isso. É a abordagem deles. Eles estão abordando preço. Eles estão abordando só preço. Consequentemente, não consegue dar uma comissão legal para os vendedores. Consequentemente, não tem um atendimento tão bom. A estrutura não é tão boa. Aí, tudo isso justifica o preço barato, porque ele não tem tanto custo. Agora, quando a gente tem um custo razoável, a gente paga bem os nossos vendedores, a gente trabalha uma experiência, a gente dá uma cerveja, uma bebida para o nosso cliente, paga um café e por aí vai. Várias estratégias de experiência do cliente. Então, tudo isso vai justificando o preço, e quando a gente consegue justificar o nosso preço, o cliente pega e fala o seguinte: porra, realmente vale a pena comprar na Puro Estilo. Por quê? Porque a experiência paga o valor do produto. Entende? Então, esse é o ponto da promoção, é a gente conseguir realmente fazer a aquisição de clientes. Mas é válido lembrar que nem tudo que a gente fala de promoção é relacionado a só dar desconto, preço, liquidação e etc. Promoção é simplesmente promover o nosso produto. Então, significa fazer um marketing mais agressivo, significa fazer uma campanha diferenciada e por aí vai. Então, esse que é o ponto, tá, turma? Esse que é o ponto. Promoção vai muito nesse sentido. E quando a gente fala de praça, é onde os compradores costumam procurar os produtos ou serviços, em que mídia ou canais pretende disponibilizá-los. Então, basicamente, a gente está falando aí de praça é canal, ou seja, tudo ali é a questão de canal de vendas. Quando a gente fala, minha loja física, etc. Loja física é um canal de vendas, marketplace é um canal de vendas, seu site é um canal de vendas, seu WhatsApp é um canal de vendas, seu Instagram é um canal de vendas. Então, é legal a gente trabalhar multicanais quando a gente está falando de varejo, quando a gente está falando de mercado de moda. Por quê? Porque o nosso cliente, ele está em toda parte, certo? Porém, eu digo que o nosso cliente hoje, ele está mais no Instagram, ele está mais no WhatsApp, ele está mais na nossa base, entende? E é importante a gente trabalhar vários canais de aquisição de cliente. Tanto é que eu desenvolvi nos últimos anos a metodologia de empilhamento de funis de tráfego pago, onde a gente vai trabalhar vários canais de aquisição de cliente para trazer cliente para dentro da nossa base. Então, se você tem interesse em entender um pouco mais da metodologia de empilhamento de funis de tráfego pago, eu disponibilizei uma aula para você com valor simbólico demais, apenas R$ 47. Uma aula completa de mais de 2 horas falando sobre a metodologia, explicando o que é um canal de vendas, o que é um funil de vendas, explicando o que é um tráfego pago, como fazer o tráfego pago para impulsionar esses funis que eu vou te ensinar através dessa metodologia, enfim.
tá, turma? Tá no primeiro link da descrição. Se você tem interesse, cai para dentro que vai fazer sentido demais para você. Tamo junto, bora para cima, que Deus abençoe a todos. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar ele. Por quê? Porque quando você compartilha com um amigo que é empresário, você faz com que esse amigo conheça esse conteúdo maravilhoso que eu tô te passando, que é um conteúdo prático, que está aqui num livro que é best-seller, se eu não estou enganado. E você consegue me ajudar também fazendo com que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Fechou? Conteúdo prático, conteúdo de um livro foda, foda, foda que eu tô lendo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, bora pra cima.